Feche os olhos por um instante e imagine o momento em que você mais orou na vida. Aquele instante em que o coração parecia apertado demais, o corpo cansado demais e a mente buscava uma resposta que nunca chegava. Talvez você tenha orado com lágrimas, talvez com desespero, talvez com esperança, mas no fundo havia uma sensação estranha, a de estar pedindo a alguém distante. É sobre esse equívoco sagrado que vamos falar hoje, o equívoco de quem ora pedindo e não criando. Existe uma dor silenciosa escondida nesse tipo de oração, uma dor que vem da crença antiga de que Deus está fora, observando de longe, decidindo quando atender e quando negar. Essa crença foi gravada profundamente em nosso subconsciente e ela gera uma sensação constante de separação. Sentimos que precisamos implorar para sermos ouvidos, quando, na verdade, o divino nunca deixou de estar aqui, pulsando dentro de nós, respirando conosco, vibrando através de cada célula. O problema não está na falta de fé, mas na direção da fé, porque quando oramos pedindo, sem perceber, afirmamos que ainda não temos, e o universo entende exatamente isso: ausência. Muitos acreditam que quanto mais intensa a súplica, maior a chance de serem atendidos. Mas a energia da súplica é a energia da escassez. Quando oramos vibrando medo, angústia ou carência, emitimos um sinal eletromagnético que comunica ao campo quântico: isso me falta. E o campo devolve o mesmo padrão: falta. É como tentar sintonizar uma música de paz em uma frequência de desespero. A transmissão não acontece. O que você sente, mais do que o que você diz, é o que cria a ponte entre você e o divino. A neurociência hoje nos ajuda a entender o que a sabedoria espiritual sempre ensinou de forma simbólica. Quando você ora, suas emoções transformam-se em impulsos elétricos e magnéticos que se espalham pelo seu corpo e pelo espaço ao redor. Joe Dispenza explica que o cérebro é como uma central de tradução. Ele converte a emoção da fé em sinais eletromagnéticos, capazes de interagir com o campo quântico. Isso significa que sua oração não é uma frase jogada ao céu, mas uma vibração enviada ao universo, moldando possibilidades invisíveis. É por isso que sentir é mais importante do que falar. Joseph Murphy, por sua vez, dizia que o subconsciente é o servo divino do homem. Ele obedece, sem questionar, as instruções vibracionais que recebe. O subconsciente não entende súplica, apenas convicções. Não responde a pedidos, mas a comandos emocionais. Quando você ora com medo, está comandando o medo. Quando ora com confiança, está comandando a criação. Murphy ensinava que a oração verdadeira é um ato de reconhecimento. O reconhecimento de que o divino age através de você e não fora de você. Imagine por um instante que a oração é uma senha quântica. Você pode repeti-la 1000 vezes, mas se não estiver logado na frequência do Criador, a conexão não se estabelece. As palavras são apenas os dígitos. O sentimento é o sinal. O universo não entende frases, entende vibração. E a vibração mais pura da criação é a certeza silenciosa de que o que se deseja já existe, aqui e agora, em forma invisível. Orar pedindo é afirmar a ausência. Manifestar é declarar a presença. Essa é a grande mudança de paradigma que transforma toda a experiência espiritual. Oração não é pedir que algo venha até você. É expandir-se até o ponto em que você se torna aquilo que busca. Não é um diálogo com o divino, é uma fusão com ele. Quando você ora dessa forma, o coração deixa de ser um suplicante e se torna um canal. Pense nisso. Toda vez que você implora, você vibra, não tenho. Toda vez que você agradece, você vibra, já é. A oração verdadeira começa quando o pedido se dissolve na certeza. É nesse instante que a alma descansa e o corpo se acalma, porque finalmente você lembra, não há separação, nunca houve. Agora, respire fundo e sinta o que essa lembrança provoca em você. Talvez um alívio suave, talvez uma emoção contida, talvez um silêncio interno que há muito tempo você não sentia. Esse é o sinal de que a verdade está se movendo em seu interior. Você não precisa pedir para ser ouvido, precisa apenas vibrar como quem já foi atendido. A oração, quando compreendida assim, deixa de ser um grito no escuro e se torna um canto de luz. É a passagem da súplica para a criação, da carência para a presença,
do medo para a unidade, porque a verdadeira fé não implora, ela reconhece. E nesse reconhecimento silencioso, você se recorda de algo profundo. Deus não está acima nem fora. Ele é o espaço entre seus pensamentos, o pulso entre seus batimentos, o sopro invisível que o faz existir. E talvez esse seja o primeiro milagre, perceber que você nunca esteve sozinho na sua oração. Você sempre foi a própria resposta vibrando. 1. A oração que sabota, o vício de orar na frequência do medo. Há uma forma de oração que parece fé, mas nasce do medo. Uma prece que vem do desespero de quem sente que não tem mais forças, nem tempo, nem resposta. É o tipo de oração que tenta convencer o divino a agir, como se ele ainda não quisesse. Essa é a oração que sabota, a oração que vibra na frequência da urgência. Quando o coração ora com medo, ele envia ao campo quântico a mensagem daquilo que teme, não daquilo que deseja. E o campo, como um espelho perfeito, devolve o mesmo reflexo. Quantas vezes você já orou com o coração apertado, implorando por algo que parecia escapar das mãos? Quantas vezes pediu por cura enquanto temia a doença, ou por prosperidade enquanto sentia escassez? É um movimento natural do ser humano, mas energeticamente contraditório. O que os lábios pedem é anulando pelo que o coração sente. A boca pronuncia fé, mas o corpo vibra, falta. É nessa incoerência que a oração perde sua força criadora. A emoção de urgência tem uma frequência muito específica. Ela informa ao subconsciente que há perigo, que algo essencial está ausente, e o subconsciente, obediente, aciona todo o sistema biológico do medo. O corpo entra em alerta, a mente se estreita, o campo energético se contrai. Nesse estado, não há espaço para criação, há apenas sobrevivência. É por isso que, muitas vezes, quanto mais intensa é a súplica, mais distante parece o resultado. Não é castigo, é física vibracional. O que é contraído não pode receber. A fé madura, segundo Joseph Murphy, não é a fé que implora, é a fé que reconhece. Reconhece que a inteligência divina está em ação, mesmo quando a mente ainda não compreende o caminho. Reconhece que o universo não está negando nada, apenas aguardando a coerência certa para responder. A oração mendicante é um diálogo com o medo. A oração criadora é um encontro com a confiança. Uma nasce da carência, a outra da lembrança de que o divino age em você. Há uma distorção espiritual antiga que confunde humildade com impotência. Muitos acreditam que é preciso diminuir-se diante de Deus para ser atendido, mas o Criador não quer súditos, quer co-criadores conscientes. Humildade verdadeira é reconhecer a presença divina em si, sem arrogância, mas também sem negação. É saber-se instrumento e não vítima. Oração não é um pedido para que o impossível aconteça, é o espaço em que o possível se torna visível. Imagine a diferença vibracional entre alguém que ora dizendo: Senhor, me ajuda, eu não tenho nada, e alguém que ora dizendo em silêncio: eu confio, porque já estou sendo cuidado. A primeira vibração é uma onda curta, instável, que se dissipa rapidamente. A segunda é longa, constante, magnética. Ela se alinha ao campo de abundância, e nesse alinhamento, o milagre não precisa ser pedido. Ele se manifesta por coerência. O medo cria distância, a confiança cria ponte. Quando o coração ora com medo, ele fecha a porta que tenta abrir. Quando ora com confiança, ele se torna a própria passagem entre o invisível e o visível. Esse é o segredo silencioso que transforma a oração de súplica em comunhão. E é nesse ponto que a jornada começa a mudar. Porque o verdadeiro ato de fé não é insistir até ser ouvido, é aquietar-se até sentir que nunca houve separação. O medo sempre grita, a fé apenas sabe. E quando o coração finalmente sabe, não há mais o que pedir, só o que ser. 2. O campo eletromagnético da oração. Quando o sentir é mais poderoso que o falar. Há algo profundamente misterioso em cada oração verdadeira. Ela não se limita às palavras. O corpo inteiro participa do ato de orar, mesmo quando a mente acredita estar apenas pensando. Cada batimento do coração, cada emoção sentida, cada respiração carregada de intenção, tudo isso se torna linguagem energética. E é essa linguagem que o universo realmente entende. O corpo humano é uma antena divina. Cada célula, cada fibra nervosa,
Cada onda cerebral emite sinais elétricos e magnéticos que se propagam além da pele, alcançando o campo sutil onde tudo vibra e se interconecta. O coração, segundo medições científicas, produz um campo eletromagnético cerca de 5.000 vezes mais potente que o do cérebro. Isso significa que o coração é o grande transmissor da alma, a ponte vibracional entre o visível e o invisível. Quando o pensamento e o sentimento estão em coerência, quando a mente acredita e o coração sente, uma sinfonia vibracional se forma. Essa coerência gera uma onda de ressonância no campo quântico, uma espécie de eco energético que organiza as probabilidades invisíveis da realidade. É como se o universo, ao receber esse padrão estável e harmônico, dissesse: "Entendi." Joe Dispenza chama esse estado de coerência entre coração e mente de a senha do milagre. Mas quando há conflito entre o que pensamos e o que sentimos, essa sinfonia se transforma em ruído. Imagine alguém que ora pedindo por amor, mas sente rejeição. Ou alguém que agradece por abundância, mas vibra escassez. As palavras parecem certas, mas o corpo envia outro sinal. O resultado é um campo energético incoerente que confunde o próprio universo. Não porque o divino não ouça, mas porque o sinal não se mantém estável o suficiente para se manifestar. O coração é o grande código de acesso à criação. É nele que a oração encontra potência, porque é ali que a emoção se transforma em energia tangível. A ciência já demonstra que as emoções geram mudanças mensuráveis no campo eletromagnético ao redor do corpo. Emoções de medo, raiva ou culpa tornam o campo caótico e fragmentado. Emoções de amor, gratidão e confiança o tornam coerente e expansivo. E é nesse estado expansivo que o milagre se torna possível, porque o milagre é apenas a coerência entre o seu interior e o campo quântico. Orar, portanto, é muito mais do que recitar palavras, é alinhar-se internamente, é sentir-se inteiro. A oração mais poderosa não é a mais bonita, mas a mais coerente. É aquela em que o corpo vibra o mesmo que a mente acredita, em que o sentimento confirma o pensamento. Quando isso acontece, a vibração se transforma em uma espécie de Wi-Fi espiritual, conectando você diretamente à frequência da criação. Pense nessa imagem, o coração como um transmissor, enviando ondas de luz a cada batida, e o cérebro como um tradutor, modulando o significado dessas ondas. Quando ambos se alinham, cria-se uma ponte energética entre o humano e o divino. Essa ponte é a oração em estado puro, silenciosa, vibrante e viva. Há uma sabedoria antiga que dizia: quando você ora e sente, o universo responde antes mesmo que você termine a frase. E essa frase se confirma agora, diante da linguagem da física e da biologia. O corpo é o altar, a emoção é a oferta, e a coerência é o canal. E há uma beleza profunda nisso, perceber que você não precisa elevar a voz para ser ouvido, precisa apenas elevar a vibração, porque no fim das contas, a oração não é o som que sai da boca, é a frequência que nasce do coração. Quando o sentir é mais poderoso que o falar, o universo não apenas escuta, ele reconhece você como parte dele. 3. O segredo que Joseph Murphy ensinou, o poder do já realizado. Há uma sabedoria profunda na simplicidade do ensinamento de Joseph Murphy. O inconsciente não entende o futuro, apenas o presente vibracional. Tudo o que o subconsciente reconhece como verdadeiro, agora torna-se um comando criador. Por isso, quando você ora dizendo, "Um dia serei curado", ou "Espero que tudo dê certo", a vibração enviada é de distância, um sinal de que o que você deseja ainda não é. Mas quando a oração se transforma em uma sensação de realização presente, o subconsciente responde de forma imediata, moldando a realidade para refletir essa verdade interna. Murphy costumava dizer que toda oração é atendida quando a imagem mental é aceita como verdadeira pelo subconsciente. Não é o tempo que realiza, é a aceitação. A chave está no instante em que você para de esperar o milagre e começa a sentir-se vivendo dentro dele. A partir desse ponto, o que era apenas um pensamento se converte em uma vibração contínua, capaz de atrair e reorganizar circunstâncias externas de modo natural, quase inevitável. O erro silencioso que muitos cometem é esperar resposta, como se a oração fosse uma carta enviada ao universo e a manifestação.
uma resposta que um dia chegará. Mas a oração verdadeira não espera. Ela sabe. Ela se expande para dentro de uma certeza silenciosa que diz: já é. O poder está em aceitar internamente a realização antes de vê-la externamente. Essa é a essência do que Murphy chamou de oração científica. A fé não é a esperança de que algo aconteça. É o reconhecimento íntimo de que algo já aconteceu em outro plano e apenas aguarda permissão vibracional para se tornar visível. A prática desse princípio é simples, mas transformadora. Em vez de desejar, você começa a sentir. Em vez de pensar, eu quero paz, você vibra, eu sou paz. Em vez de afirmar, eu quero amor, você sente, o amor já vive em mim. Essa inversão muda completamente o campo energético, porque o subconsciente não questiona o verbo. Ele apenas executa o que você declara como real. Ao sentir o já é, você está reprogramando o corpo emocional e instruindo a mente profunda a agir como se o resultado já estivesse manifestado. Imagine uma semente recém-plantada. Você confia que ela está germinando, mesmo sem ver. Não cava a terra todos os dias para checar seu progresso, porque sabe que esse gesto mataria o processo. A fé é exatamente isso, o descanso vibracional de quem sabe que já plantou e que o tempo apenas revela o que já está em curso. Murphy dizia que quem ora com fé não vigia o resultado, apenas permanece em gratidão, porque o ato de agradecer é a assinatura vibracional de quem já recebeu. No plano da neurociência, essa experiência tem uma tradução exata. Quando o cérebro e o corpo revivem a emoção de um futuro já realizado, o sistema nervoso começa a funcionar como se aquilo fosse realidade presente. Novas conexões neurais se formam, novas substâncias químicas são liberadas, novas sinapses se fortalecem. O corpo começa a viver o futuro antes que ele exista no tempo, e é esse estado de coerência que, segundo Joe Dispenza, colapsa a probabilidade e transforma o invisível em matéria. A oração, portanto, é um estado vibracional de alinhamento com o já existente. Ela não é um pedido, é uma lembrança. Não é um diálogo com um Deus externo, é a aceitação da divindade interior que já está criando. Quando você atinge esse ponto de confiança plena, o desejo se dissolve, porque não há mais o que pedir, há apenas o que expressar. A fé que cria é silenciosa, constante e presente. Ela não busca provas, não precisa de garantias, ela simplesmente vibra. É o momento em que o coração deixa de buscar e começa a reconhecer: o que eu procuro já é parte de mim. E é nesse instante, nesse exato instante de reconhecimento interno, que o campo quântico se organiza. O invisível responde e o impossível deixa de existir. 4. O colapso quântico. O momento em que a fé se torna matéria. Há um instante na jornada interior em que a fé deixa de ser crença e se transforma em experiência viva. É nesse ponto que o invisível se curva à vibração do observador e a realidade muda de forma. A física quântica chama isso de colapso da função de onda, o momento em que uma possibilidade se converte em fato. Mas na linguagem da alma, é o instante em que o sentir torna-se matéria. O universo, em seu estado essencial, é feito de probabilidade. Tudo o que pode existir já existe em potencial, como partículas flutuando no campo quântico. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção humana atua como o olhar do observador que seleciona uma dessas infinitas possibilidades e a faz nascer no plano físico. A fé é o olhar quântico da consciência. Ela escolhe, ela define, ela colapsa o caos em forma. Quando você acredita profundamente em algo e sustenta essa vibração com coerência emocional, seu campo energético começa a ressoar com uma frequência específica. Essa frequência cria uma ponte entre o que é interno e o que é externo, atraindo eventos, pessoas e circunstâncias compatíveis com a nova vibração. É assim que a fé, aos poucos, reorganiza o mundo ao redor, não porque convence o universo, mas porque se alinha a ele. A neurociência comprova que esse processo não é apenas místico, é biológico. Cada vez que você repete uma emoção elevada, como amor, gratidão ou confiança, o cérebro forma novas conexões sinápticas. Neurônios que antes disparavam em padrões de medo e escassez começam a se reorganizar em circuitos de abundância e segurança. Esse fenômeno, chamado de neuroplasticidade,
mostra que o cérebro é maleável. Ele se molda à vibração sustentada. O corpo, por sua vez, passa a liberar substâncias químicas compatíveis com o novo estado emocional, fortalecendo o ciclo. O campo quântico responde a essa coerência. Quando o corpo e a mente vibram em uníssono, o universo entende que a nova realidade já está sendo vivida e a manifesta. É nesse ponto que o milagre deixa de ser exceção e se torna consequência. O que chamamos de milagre é apenas o efeito natural de uma mente que aprendeu a colapsar a realidade a partir da certeza interior. Essa certeza não é arrogância, é harmonia. É o estado de presença em que o medo não dita mais o ritmo e o coração vibra em sincronia com a inteligência do todo. É quando a oração deixa de ser um pedido por ajuda e se torna a própria expressão do divino através de você. Nesse momento, o universo não precisa mais responder, porque você já se tornou o canal da resposta. Há algo profundamente libertador em compreender isso. Não é necessário esperar sinais, provas ou confirmações externas. A fé não é uma aposta, é uma lembrança. É o retorno à consciência de que o Criador e a criação são uma única vibração. Quando você sustenta essa lembrança por tempo suficiente, o campo se curva, a energia se condensa e a fé se faz carne, como uma semente invisível que decide, enfim, florescer. A transformação acontece quando a consciência para de pedir e começa a observar com o olhar da certeza. É aí que o impossível perde o nome e a oração se torna a ciência viva da alma. Nesse instante silencioso, o universo inteiro se reorganiza ao redor da sua vibração. O colapso quântico é o gesto secreto de Deus dentro de você, o momento em que ele se manifesta no mundo, usando o seu sentir como ferramenta. E nesse instante, tudo muda, porque quando a fé se torna matéria, o tempo deixa de ser obstáculo, o medo deixa de comandar, e o coração reconhece. O que parecia distante sempre esteve aqui, aguardando apenas o toque do seu olhar consciente para nascer. 5. A oração silenciosa. O poder de não dizer nada. Há uma forma de oração que não se pronuncia, mas se sente. Uma oração que não pede, apenas é. Ela nasce no espaço entre os pensamentos, naquele instante em que a mente se cala e o coração se expande. É o silêncio vibrando em linguagem divina. É o encontro mais puro entre o humano e o eterno. A oração silenciosa é a mais antiga e, paradoxalmente, a mais esquecida. Talvez porque o ego precise das palavras para sentir que está no controle, enquanto o silêncio exige rendição. No silêncio, não há súplica, não há expectativa, não há diálogo, há apenas comunhão. E essa comunhão não acontece no tempo das frases, mas no ritmo do ser. Quando a mente se aquieta, o subconsciente desperta. O corpo, liberto do ruído constante dos pensamentos, volta a escutar a vibração natural da vida. Cada célula parece lembrar de onde veio, como se um código primordial fosse reativado. É nesse instante que o campo quântico responde de forma mais precisa, porque a energia não está mais fragmentada em desejos contraditórios. No silêncio, tudo se unifica. As palavras, embora belas, muitas vezes dispersam a energia. Cada frase cria uma forma mental, e cada forma mental carrega uma pequena carga de dúvida ou de esforço. O silêncio, ao contrário, concentra. Ele não tenta conduzir o divino. Ele se entrega à inteligência do campo. É o espaço em que o som se dissolve para que a vibração pura possa se expandir. E é ali, exatamente ali, que a oração atinge sua frequência mais elevada. Os místicos sempre souberam disso. Chamavam o silêncio de morada de Deus. E não por acaso, porque é nesse estado que o humano deixa de ser um pedinte e se torna uma expressão viva do sagrado. O silêncio não pede, reconhece, não busca, encontra, não espera, manifesta. A mente tenta compreender, mas o coração apenas sabe. Imagine o oceano olhando para uma gota. Ele não precisa chamá-la de volta, porque nunca esteve separado dela. A gota carrega o mesmo sal, a mesma essência, o mesmo destino. Assim é o ser humano em relação ao divino. A oração silenciosa é o instante em que o oceano se reconhece na gota e a gota se reconhece no oceano. É o momento em que você deixa de tentar alcançar Deus e percebe que sempre foi Ele quem respirava em você. Nesse estado, a respiração torna-se oração, o pensamento torna-se luz e o coração
torna-se altar. Não há mais nada a pedir, porque tudo já é. O silêncio revela a presença que sempre esteve ali, escondida sob o barulho das preocupações. E quando essa presença é sentida, mesmo que por um segundo, o medo desaparece. A oração silenciosa é a mais poderosa porque não depende de esforço, apenas de entrega. Ela acontece naturalmente quando você cessa a tentativa de controlar a vida e permite que a vida o atravesse. É a prece sem palavras, o milagre sem testemunho, o amor sem forma. Nesse ponto da jornada, não há mais necessidade de convencer o divino, de pedir sinais ou resposta. Tudo já foi dito antes do verbo, tudo já foi ouvido antes do som. A oração silenciosa é o retorno à origem, o reencontro entre o que ora e o que é orado. E quando esse silêncio se instala, o coração compreende o segredo final. A oração nunca foi um diálogo entre você e Deus. Ela sempre foi o próprio Deus se reconhecendo em você. Conclusão: Deus não te ouve, Ele vibra contigo. Há uma verdade que se revela quando o coração cansa de pedir e começa a simplesmente existir. Deus não está acima, observando de longe, esperando suas palavras certas. Ele é o campo vibracional dentro de você, pulsando em cada respiração, respondendo não ao som da voz, mas ao tom da sua vibração. Toda oração, no fundo, é uma lembrança de quem você é, uma centelha do todo, expressando o próprio divino através da consciência. Joseph Murphy e Neville Goddard, vindos de caminhos diferentes, chegaram à mesma revelação. Você não atrai o que quer, manifesta o que é. O universo não opera por súplica, mas por coerência. Tudo o que você vive externamente é o reflexo exato da frequência que mantém internamente. Não há punição, não há prêmio, há correspondência vibracional. Quando você vibra escassez, a vida lhe mostra o que falta. Quando vibra plenitude, o universo responde com expansão. A oração quântica é o momento em que a mente e o coração se alinham a ponto de o desejo deixar de ser carência e se transformar em expressão. Não há distância entre o humano e o divino, apenas diferença de percepção. O que chamamos de manifestação é, na verdade, o instante em que deixamos de pedir por algo e passamos a reconhecer que já o somos. É o retorno ao estado natural da criação. O estado em que o observador e o observado se fundem em um só campo de consciência. Essa compreensão muda tudo, porque a partir dela, a oração deixa de ser uma tentativa de convencer Deus e passa a ser um exercício de lembrar-se dele em você. De nada adianta tentar orar melhor se a vibração continua desalinhada. O que realmente transforma é o momento em que a oração se torna o próprio estado de ser. Quando a vida se torna a oração, o gesto se torna sagrado e cada respiração é um ato de fé silenciosa. A manifestação não acontece porque você fala bonito, mas porque vibra verdadeiramente. Ela não depende de técnicas, mas de coerência. Quando o pensamento e o sentimento dizem o mesmo, o campo responde com precisão. A oração viva é esse estado de harmonia interior. O ponto em que a palavra se torna vibração e a vibração se torna forma. Pense na imagem de uma vela. Quando ela se acende, o fogo não precisa responder ao pavio, ele apenas queima. Assim é o divino em você. Ele não precisa ser chamado porque já está presente. Quando o coração se abre e o medo se dissolve, o fogo da presença divina se manifesta, natural e silencioso. Não há mais eu e Deus, há apenas o fluir de uma mesma chama em direções diferentes. O segredo, então, é simples. Pare de pedir e comece a vibrar como quem já recebeu. A oração verdadeira é o estado de consciência que diz, sem palavras, eu e o Pai somos um. Nesse instante, a separação se dissolve, o tempo perde força e a criação se cumpre. O divino não precisa ouvi-lo, porque nunca esteve surdo. Ele sempre vibrou com você, através de você, em você. E talvez esse seja o maior dos milagres. Perceber que Deus não está te escutando de algum lugar distante, mas respirando contigo neste exato momento. O som do seu coração é a prece mais perfeita. A vibração da sua alma é a resposta que você buscava. Tudo o que sempre desejou já vive dentro do campo daquilo que você é. Porque no fim, a oração não é um caminho até Deus. É o instante em que você desperta para o fato de que sempre foi Deus orando em forma humana.